Você tem alguma estratégia prática Uhum. de como uma pessoa pode lidar com a sua ansiedade? E óbvio, como estamos falando para vendedores, né? Como é que o vendedor pode lidar com a ansiedade? Tem 2 ou 3 práticas, assim, bem interessantes, né? A primeira delas, e isso eu utilizo com líderes, vendedores, empreendedores, nos bastidores de um programa como esse, não é mesmo, Leandro? Que é a técnica 446, né? Primeira técnica é a respiração. Respiração. Tudo tem a ver com respiração. Eu sou palestrante, então imagina. E evidenciando isso para vocês e também confidenciando isso para vocês, nesse livro aqui, Protagonismo, eu conto essa história, que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. E em determinadas situações eu até gaguejava, chegava a gaguejar, tá? Por exemplo, eu cheguei a ter uma agência de comunicação em que o principal produto que era vendido era o quê? Comunicação. A minha formação original é comunicação social e marketing, tá? Então, li muito Kotler, li muito, enfim, né? Muitos livros de vendas, de marketing. E eu era o diretor de criação dessa agência. O diretor de criação fica dentro de uma sala sozinho, fechado. Era tudo que eu queria na minha vida, né? Meu lugar perfeito, minha caverna. Ficar dentro da caverna é gostoso, né? E você fica sozinho, as pessoas batendo na sua porta. Com licença, senhor Edson, posso entrar? Pode. Agora não, agora estou criando. Depois, me dê 10 minutos, me dê 15 minutos, né? Liliane chegava para mim, que era diretora de atendimento, minha esposa, desde aquela época, minha sócia também. Edson, precisa fazer reunião com a sua equipe. Não, faz você. Edson, você precisa visitar o cliente, porque na hora de defender a criação, ninguém melhor do que você, que é o diretor de criação, que criou aquilo para defender e defender aquilo que você criou. Não, coloca o atendimento. E cansei de perder cliente. Cansei de perder cliente. Um belo dia eu descobri que eu precisava sair fora dessa caverna, sair fora dessa, digamos, zona de conforto, né? Zona de conforto. E enfrentar realmente o monstro da plateia. Para os vendedores, o monstro da plateia são os clientes, né? Para mim era o público. Então, defender uma criação diante de 2 ou 3 diretores era literalmente vender a ideia, né? Como vender a ideia. E convencê-los de que aquela ideia era a ideia que ia fazer realmente a diferença. E aí eu fui buscar o quê? Técnicas. E a primeira técnica a qual eu fui apresentado é a atenção plena. O foco, ou focusing, que nós falamos, né? Focalização e atenção plena. O que seria focalização e atenção plena? Nada mais do que centramento. Estou nervoso, estou ansioso. O que é a ansiedade, Leandro? Ansiedade é o medo do futuro. Isso é ansiedade. É o medo daquilo que vai dar errado, que nem deu errado ainda. Eu preocupo minha mente, preocupação. Eu preocupo a minha mente com o quê? Com aqueles vieses negativos inconscientes que nós falamos aqui. Não sou capaz, não sou bom o suficiente, o cliente não vai gostar. Então, tudo que é bom eu coloco na minha mente. Pensamentos disfuncionais. E a minha mente, eu vou enchendo o meu copo desses pensamentos. Eu vou enchendo até um ponto em que eu fico ansioso. E ficar ansioso é ficar em movimento parado. Criação de cenários. A mente vai embora, o corpo está totalmente aqui impregnado de movimento, você não sabe o que você faz com esse movimento que é disfuncional, você começa a bater o seu pé, você começa a tamborilhar o seu dedo, e dá o famoso branco total, o homo total na sua mente. O homo total. Não é? Branco total, homo total, na hora que você vai apresentar a sua venda, que você vai apresentar a sua ideia. Se você chegar chupando pilha, chupando a bateria do caminhão, pum, o que eu tô fazendo aqui? Onde eu estou? Com quem eu estou? Quem é você? Dá aquele branco e você não vende a sua ideia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar pro seu corpo. Literalmente, cara, porque a sua alma sai do seu corpo se você estiver muito ansioso.
Aquela cena da ansiedade no Divertidamente Mas 2 isso aí, perfeito, perfeito, né? perfeito. E para isso, a primeira técnica, 4-4-6. Respira por 4 segundos, vamos lá, respira junto, vamos fazer junto aqui, vai. Relaxa o seu corpo aí, ó, relaxa, solta os seus braços, ó, 4 segundos, vamos lá, respirando, inspirando pelo nariz, ó, 2, 3, 4, segura agora por 4, segura, 1, 2, 3, 4, e solta em 6. Pronto. Inspirar pelo nariz por 4 segundos. 1, 2, 3, 4, segura e solta em 6. 3 vezes. Pronto, você já esvaziou toda a sua preocupação, a sua ansiedade. Segunda estratégia, o foco não é em você, mas o foco é na situação, é no outro, é num ponto. Você não é o responsável por tudo. Foca na situação, foca no outro. Esse é um outro ponto aqui muito interessante para a gente discutir. Se eu focar 100% em mim, eu vou me esquecer do outro. O outro existe, ele está na minha frente. E quando eu estou 100% focado em mim, eu estou focado onde? Se eu estiver ansioso? No meu medo, naquilo que não vai dar certo, naquilo que não funciona, e eu vou buscar o tempo todo a aprovação do outro, que possivelmente não virá. E nesse momento aqui, eu poderia estar ansioso diante de vocês? Poderia, claro. Poderia estar ansioso aqui, se vocês estiverem vendo o quadro geral agora. Olha o quadro geral. Esse aqui tá com cara de viking bravo, com o braço cruzado. Me desconstruiu. Não é? Cara de viking, cara de bravo e fechado, não é? Com o senho franzido aqui, não é? Agora ele quebrou um pouquinho esse... Aqui temos o Daniel Mestre, que estava aqui totalmente assim. Eu foquei nele? Não, eu foquei nele. Eu foco num ponto que seja positivo para mim. Se eu estou diante de um público, sendo palestrante, eu vou focar naquele cara que está me olhando com cara de viking bravo? A pessoa que está dormindo no canto, A pessoa que está dormindo no canto, jamais eu faço isso diante de um público. Eu vou focar em quem está assim, ó. Assim, ó. E eu vou dar palestra para essas pessoas, exatamente isso. Quando a gente está em público. Agora, numa venda é one-to-one, muitas vezes, não é? E o novo livro do Kotler é H2H, se eu não me engano, não é verdade? Human to Woman, não é? Já foi o Business to Business, B2C, agora é o Human to Woman, esse é o novo livro do Kotler e Associados, né? Então, segunda estratégia, foca no positivo, visualmente. Foca naquilo que é positivo para você, que te dá uma tranquilidade. Agora, isso eu estou falando no momento, antes de entrar na reunião de vendas e no momento das vendas. Agora, eu poderia fazer uma preparação interior, antes de entrar na venda, antes de ir para a reunião. São 2 técnicas que eu posso utilizar também. Primeiro é a técnica da visualização, que os esportistas utilizam, não é verdade? E como seria essa técnica da visualização? Nada mais também do que usar o 4-4-6, respirando, mas ao mesmo tempo visualizando o final da minha venda. Positivo. Positivo. Porque a gente só pensa no negativo. Isso. E é a mesma coisa que eu faço na minha palestra. Como eu já tive, cada um de vocês tem um momento de vitória na sua vida. O melhor momento para mim da palestra é a hora que eu sou aplaudido. E o melhor momento do melhor momento é a hora que eu sou aplaudido em pé. Então, o que eu visualizo quando eu estou fazendo 4-4-6 aqui? O público me aplaudindo em pé. E é aquele momento que eu quero. Gostoso? É aquele momento. Nossa, como é gostoso aquele momento. Um atleta de futebol, o que ele visualiza? A hora que ele marca o gol e a torcida se levanta e dá aquela carga de adrenalina positiva, né? Endorfina, serotonina, tudo que é bom, não é verdade? Então, visualize o momento final e não o começo os 2 primeiros minutos. É terrível quando você entra para uma reunião pensando nos 2 primeiros minutos. Isso tem que ser inconsciente. Porque a afinidade... você coloca a química necessária para o sucesso. Exato. Né? Então, você já tem que chegar motivado, cara. Você já tem que chegar com um sorriso. Não é verdade? Cara, eu já vendi. Eu já fui aplaudido. Pronto. Eu já sei o caminho da vitória.
Ok, se eu não conseguir aqui, eu vou em busca disso em outro. E é isso que me motiva a bater de porta em porta. Tá entendendo? E a última técnica, que essa daqui é excelente. E quem ensina isso pra gente é Maquiavel. Ó, No livro O Príncipe. só clássico, hein? Só Maquiavel. clássico. Maquiavel tinha um hábito que ele era Maquiavel nada mais era do que um lobista, né? Uhum. Na época da Renascença. Que é um lobista. Faz lobby. É um grande intermediador. Então, ele conversava. Colocava todo mundo para negociar. E quem negociava na mesa com ele? O Papa, o príncipe, o rei, os duques. Todos ele os era poderosos. E ele era... Não, só gente boa, né? Ele era chamado para conversar com essa turma e negociar com eles. E o que ele fazia? Uma técnica que nós chamamos de ensaio dramático. Ou dramatização. Role play, como dizem hoje em Role dia. Play Theater, exatamente. Né? RPT. Pronto. Eu nada mais faço do que colocar nessa cadeira aqui, uma mesa com cadeiras vazias. Eu coloco aqui um símbolo que representa o Papa, coloco aqui um símbolo que representa o rei, um símbolo que representa o príncipe, e eu começo o meu discurso a negociar. O que o Papa vai dizer daquilo que eu vou falar? O que o rei vai falar daquilo que o Papa falou? E aí, eu fico aqui treinando isso exaustivamente. Todas as objeções antes. O problema da venda não é vencer a objeção na hora da venda. É já vencer a objeção antes. Esse é o problema da venda. E por que as pessoas não fazem isso? Porque elas vão de impulso, né? Vender. Confiam muito no taco. Improviso. Confiam muito... improviso. Na hora eu vejo como eu vou vencer a objeção. Agora, se eu pudesse sair da minha casa sabendo que eu vou pesquisar esse cliente e treinar todas as objeções, vai abaixar a minha ansiedade. Você entendeu, Leandro? Aumenta o nível de segurança. Aí você chama o seu cunhado. Chama o seu cunhado e fala assim, por favor, seja o meu cliente. Aqui está o roteiro de todas as objeções. Joga tudo em mim. E pode mandar ver. E treina, cara. Treina exaustivamente. Quanto mais eu treino, mais chance de obter o sucesso eu tenho. Então, olha tudo que eu falei. Técnica de respiração, técnica de visualização, técnica de focar naquilo que é positivo e não no que é negativo. E, por último, a dramatização. São 4 técnicas poderosas que qualquer vendedor, qualquer líder, qualquer empreendedor pode empregar para obter o quê? Sucesso. E o que a maior parte da galera faz é o inverso em tudo, né? Não respira, fica tenso. Fica tenso. Não respira. Tá com um pensamento negativo. Ao invés dele pensar nele vendendo, ele visualiza ele perdendo o contrato. Exato. Aí fica com aquela química Atenção. insegura. Entra daquele jeito na negociação e não estuda as objeções, né, Lê? É isso aí. Deixa pra improvisar na hora. Na hora eu vejo. é mais legal. Na hora vai dar certo. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. E por último, mas não menos importante, conheça o Plumes CRM, a melhor ferramenta para fazer gestão de oportunidades de negócio. Nós usamos aqui e nós recomendamos para você. Clique e conheça esta ferramenta. Tamo junto?